Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, seu canal de estudos bíblicos. Conhecer a Bíblia é fundamental para compreender a realidade humana e a única possibilidade de mudar sua perspectiva futura de vida. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Reis, dividido aqui pela Septuaginta em 1º Reis e 2º Reis. Na verdade, forma uma obra só. É um livro histórico. E vocês vão perceber que ele é como se fosse uma continuação do 1º e 2º livro de Samuel. Em que Samuel ungiu Saul, o primeiro rei, ungiu Davi, né? E vocês vão perceber que muitos relatos aqui são relatos tristes também. E vocês vão perceber duas coisas muito importantes. O livro de Reis ele não tem nenhuma declaração explícita, ou propósito, ou tema. A reflexão sobre o seu conteúdo revela que o autor selecionou e organizou um material que serve de continuidade a 1º e 2º Samuel. Vocês vão perceber também aqui algumas expressões. E o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, foi reprovado. O rei tal agradou o Senhor. Vocês vão perceber. E vocês vão perceber que em Reis vai começar o reinado de Salomão. E isso vai desembocar, a partir dali, vai desembocar na divisão do reino de Israel em reino do norte e reino de Judá. Vocês vão perceber isso aqui. E vocês vão perceber que há uma completa desvirtuação do propósito de Deus para a nação de Israel, que era um governo teocrático, com Deus como centro. E vocês vão perceber também que o reinado de Salomão já começa com um atrito entre Adonias, que se proclamou rei, e Salomão, que foi proclamado rei por Davi, sucessor legítimo, filho de Batseba, ex-mulher de Urias, né? que foi mandado para frente de batalha, o campo de batalha, e morreu lá. O próprio Davi mandou que ele fosse para lá. Vocês vão perceber a clara divisão e a ida para o exílio babilônico. Vão perceber também a destruição do reino do norte, o Israel do norte, pela Assíria, e a degradação moral entre os dois. Os profetas vão estar alertando para que voltassem ao caminho do Senhor, mas eles vão ser deportados do reino do sul, ou Judá, para a Babilônia, onde ficaram 70 anos. Bom, capítulo 1 hoje, Davi diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já em idade bem avançada, cobriram coberturas, mas ele não se aquecia. Por isso os servos, eram como isso, propuseram trazer uma jovem virgem para cuidar dele, para ela se deitar ao lado dele, a fim de aquecer o rei. E aí, encontraram a jovem chamada Abzag, que é uma sunamita, e levaram ao rei. Jovem muito bonita, mas o rei não teve relações com ela. Na verdade, a ideia aqui dos servos era levar uma mulher que tivesse relações com o rei, e o rei ficasse aquecido, segundo a ideia deles lá. Então Adonias, cuja mãe chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Adonias é filho de Davi. Providenciou uma carruagem, cavalos, 50 homens. E aí, à sua frente, seu pai nunca havia contrariado. Nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Ou seja, ele nasceu depois de Absalão. Era irmão de Absalão, né? Morreu pendurado pelos cabelos no galho lá, pela lança de Joabe, né? Então Adonias faz um acordo com Joabe, o sacerdote Abiatar, e eles seguiram, apoiaram. Mas Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, o rei,
Simei, rei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então já vi aqui uma divisão clara do reinado aqui. E aí Adonias sacrifica ovelhas, boi, aquele monte de coisa. E todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei foram para Adonias. Natã então perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso rei Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida, também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certo que seu filho Salomão me sucederá como rei e assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Então, quando você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei suas palavras. Aqui o profeta falando, orientando Batseba, né? E aí Batseba vai ao quarto do rei, onde estava lá a Sunamita cuidando dele. Ajoelhou, prostrou-se rosto de terra diante dele e disse ao rei. Disse o rei diante dela: o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se sentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o Senhor, meu Senhor, soubesse. Aí fala que ele sacrificou bois, ovelhas, várias coisas. Agora, ó meu rei, os olhos de todos Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá o rei. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados. Você vê que aqui tem, eles aqui não têm muito uma noção de eternidade, né? É sempre um descanso lá com os antepassados. Você não vê no Antigo Testamento uma preocupação com a eternidade, né? Embora haja o foco disso, né? E aí, meu irmão, minha irmã, ela fala assim com o rei, quando o profeta Natã chegou. E aí informaram o rei que o profeta Natã tinha chegado. E ele prostrou-se o rosto em terra diante do rei. Era uma reverência ao rei. Não é idolatria aqui, que é reverência. Respeito ao rei. O rei ungido do Senhor. Natã lhe perguntou: ó meu rei, se eu por acaso declaraste Adonias que sucederia como rei, ele hoje se sentaria no trono? E ele relatou que ele fez sacrifício, né? E agora estão comendo, bebendo, ele gritando: viva o rei Adonias! Mas não convidou teu servo, nem Zadok, nem Benaia, nem teu servo Salomão. Seria isso algo que o rei meu senhor fez sem deixar que seus conselheiros soubessem quem sucederia o trono do rei? Aí o Natã questionou ele, né? Natã já sabia, mas queria ouvir do rei. E aí, vocês vão ver a partir daqui o início do reinado de Salomão. Então o rei ordenou: chame Batseba. Ela entrou, ficou em pé diante dele e disse: o rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todos os adversários, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e assentará no meu lugar no trono. Batseba então prostrou-se com o rosto em terra, ajoelhando diante do rei, e disse: o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. E vocês vão ver aqui, isso aqui remete a uma informação de que o reinado de Davi durará para sempre, que remete a Jesus, que é o rei davídico, a esperança messiânica, né? E aí os conselheiros levaram a notícia até Salomão. E aí colocaram Salomão sobre a mula, leve até Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Salomão. Neste momento toque a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. E aí vocês vão ver que sentou-se após a atoada da trombeta, o soado da trombeta, Salomão ao trono. E Adonias estava terminando o banquete lá com os seus convidados, ouviram a trombeta e perguntaram: o que significa toda essa gritaria, essa velocidade na cidade? Ele ainda falava quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: entre, pois um homem, diga como você deve estar trazendo uma boa notícia.
E de modo algum, Jonatas, disse Adonias. Davi, o nosso rei, Senhor, constituiu o rei Salomão e enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benai, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Havia todo esse processo diferente, né? E aí o povo todo entrou em pânico, né? Eles pensaram que Davi iria mandar matar. Aí informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado nas pontas do altar. Ele disse que o rei Salomão jure que não matará este servo à espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e fizeram descer do altar. Adonias veio junto e se curvou solenemente perante Salomão e Salomão lhe disse: vá para casa. E aqui, meu irmão, a gente está vendo o nascer do reinado de Salomão mediante o conflito e estabelecendo-se o propósito de Deus ali. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos conduzindo, nos confrontando para conhecermos a sua palavra e que a palavra dele nos faça mudar, nos faça entender o propósito dele para a nossa vida. Deus nos abençoe. Amém.